favor, queridos, abra sua Bíblia no livro de Filemão. Não é um livro tão assim constante, né? É o livro de Filemão, que fica ali no Novo Testamento. Para aqueles que não estão tão familiarizados com as Escrituras, está ali depois de 2 Timóteo, tem Tito, depois Filemão. Filemão, livro de Filemão. E você vai ter oportunidade ímpar de ler todo o livro da Bíblia nessa noite. Um livro inteiro da Bíblia, meus irmãos, tá? Um livro inteiro da Bíblia. Nós sabemos que Filemão, ele não tem capítulos, ele tem apenas versículos, tá? Ele tem 25 versículos, tá? E nós vamos ler de maneira objetiva, apenas para você conhecer. Você vai ter a oportunidade de ler um livro inteiro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor lá na epístola de Paulo a Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou. Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegar, que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu te receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu te escrevo sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém, amém. Quando nós falamos que Deus reina, nós estamos exaltando um dos maiores e mais conhecidos e ao mesmo tempo mais maravilhosos atributos do nosso Deus. Uma das grandes qualidades do nosso Deus. Atributos que só o Senhor tem. Nós estamos, quando dizemos reina sobre todas as coisas, quando nós dizemos que Deus ele está cheio da sua majestade, nós estamos exaltando a tão maravilhosa soberania de Deus. Soberania de Deus, queridos, é quando nós cremos que tudo está sob o controle de Deus. Quando nós exaltamos a soberania de Deus, nós sabemos que Deus ele é soberano na criação, porque cria todas as coisas. Deus é soberano na providência, porque não somente cria, mas também cuida de todas as coisas. Deus é soberano na providência, cuida de todas as coisas, cuida do universo e de tudo que está acontecendo no universo. Deus está cuidando com a sua mão soberana
e Ele também cuida da sua vida. Por isso Ele é soberano e reina sobre todas as coisas. Soberania de Deus. Deus tem o controle da nossa história. Deus tem o controle da sua história. Deus tem o controle dos acontecimentos da sua vida. Deus não foi pego de surpresa, meu amado, em nada. Deus sempre está presente e no controle. Nada escapa ao seu cuidado. Nada escapa à sua vontade. E nós estamos diante aqui de um acontecimento muito interessante, de uma história belíssima, uma história de amor, de forma que o nome e o tema dessa mensagem é Em Nome do Amor. Aliás, Paulo mesmo diz isso, que ele faz um pedido a Filemão, em nome do amor. Quem são os personagens principais dessa história, queridos? Óbvio, aquele que está escrevendo a carta, apóstolo Paulo, está preso numa prisão domiciliar em Roma. Apóstolo Paulo foi preso por causa de Cristo. Compartilha a palavra de Deus com a guarda pretoriana. Apóstolo Paulo está preso, mas ele mesmo diz que a palavra do Senhor não está algemada. E através da pregação de Paulo, muitas pessoas irão converter-se a Cristo, converteram-se a Jesus Cristo. O segundo personagem é aquele que dá o nome a esse livro, chamado Filemão. Filemão tem a ver com fraternidade, com amizade. Filemão é um filho na fé do apóstolo Paulo. É por isso que em determinado momento no livro ele diz: olha, você mesmo deve, você a mim, você deve sua vida a mim. Filemão é um filho na fé do apóstolo Paulo, homem de Deus, líder na igreja de Colossos. Aliás, Filemão é membro da igreja de Colossos, plantada pelo apóstolo Paulo. A carta que Paulo escreve a Filemão tem um propósito e tem um outro personagem como centro do seu pedido. Essa carta tão amorosa, tão cheia de emoção, tão cheia de amor, tão parecida com as nossas histórias e os nossos pedidos, tão parecida com muitas vezes situações que nós vivemos em nossas vidas. O outro personagem dessa história se chama Onésimo. Onésimo, meu querido, é um escravo, de forma que os três principais personagens é um apóstolo, é um líder da igreja, filho do apóstolo, e Onésimo, um escravo também que se tornou filho do apóstolo Paulo. De forma que Paulo está nessa carta tentando fazer um apaziguamento, né? Está tentando reconciliar dois filhos, um chamado Filemão e outro chamado Onésimo. Pastor, por que eles estão sendo apaziguados ou reconciliados? Porque Onésimo, meu querido, era escravo de Filemão. Onésimo era escravo de Filemão. A escravidão era algo muito comum na época do Império Romano. Existiam milhões de escravos, mais de 6 milhões de escravos em Roma, segundo os historiadores. Muitos escravos, era comum. As pessoas se tornavam escravas de várias maneiras. Por exemplo, se alguém devesse para uma outra pessoa e não conseguisse pagar, de repente essa pessoa, por força de lei, poderia fazer daquele devedor um escravo seu. Terrível situação, não é? Outra forma também de uma pessoa se tornar escravo, se ela era de uma nação que foi invadida por outra nação. E essa nação que invadiu, ela fazia daquelas pessoas que faziam parte da nação invadida, escravos. Isso era muito comum também, porque o Império Romano dominou muitas nações e fez a chamada Pax Romana, que de paz não tinha muita coisa. A chamada Pax Romana era a paz através do domínio, fazendo com que outras nações dominadas se tornassem escravos do Império. De forma que sim, existiam muitos escravos em Roma. E na igreja
que estava começando a lidar com isso. Hoje nós temos uma situação muito diferente da sociedade, onde a própria igreja, na sua história, principalmente após a Reforma Protestante, a própria igreja se tornou um baluarte de luta contra a escravidão. Mas naquele momento ainda a igreja ainda nascente, existiam alguns irmãos que tinham escravos, era muito comum, como eu estou dizendo. E Onésimo, cujo nome significa útil, Onésimo era escravo de Filemão. E Onésimo um dia resolve fugir. E ele foge. E para onde vai Onésimo? Onésimo vai, meu querido Juliano, para Roma. E com quem se encontra Onésimo em Roma? Com o apóstolo Paulo. E o que Onésimo ouve do apóstolo Paulo de alguma forma? O evangelho de Jesus Cristo. E o que acontece com Onésimo? Onésimo se torna um escravo livre, porque ele entrega a sua vida para Jesus. Onésimo conhece a Jesus e conhece o evangelho. E agora ele conhece a liberdade que há em Cristo Jesus. Onésimo converte a Cristo. Mas agora existe um problema legal a ser resolvido, um problema de justiça. Filemão estava muito chateado, era um irmão em Cristo, uma pessoa querida, um homem de Deus. Você vai ver aqui como ele era querido, como ele era um homem de Deus. Filemão queria o seu escravo de volta, com certeza. Mas Paulo então manda uma carta a Filemão, dizendo assim: Filemão, Onésimo agora é livre em Cristo Jesus. E em nome do amor eu peço que você agora não receba mais ele como escravo, receba ele como irmão em Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos! Que história maravilhosa! Que história de redenção! Eu quero dizer para você que Onésimo, o texto não vai dizer, mas os historiadores dizem que Onésimo se tornou bispo em Éfeso, por conta depois dos acontecimentos. Muito provável que Filemão tenha recebido Onésimo como irmão, mas não mais como escravo. Ele o perdoou, e Onésimo se torna um grande líder da igreja. Eu quero dizer para você, é isso que Deus faz através da sua graça. É isso que Deus faz através do seu poder. Deus é um Deus que muda histórias. Deus é um Deus que transforma situações. Na sua soberania Ele age de forma que não há impossíveis para o Senhor. Amém? Não há impossíveis para Deus. Eu quero destacar aqui algumas lições desse livro tão bonito, apesar de curtinho, que talvez façam diferença para a sua vida, e que Deus falou ao meu coração, e que pode fazer diferença também na sua vida, no seu coração nessa noite. Em primeiro lugar, queridos, a primeira lição, lá no versículo 7, através do apóstolo Paulo, o Espírito de Deus nos diz: o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Dê uma olhada lá no versículo 7. Aliás, mantenha o seu livro aberto, o livro de Filemão aberto. Versículo 7 diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Louvado seja o nome do Senhor. Filemão, esse irmão querido, esse líder da igreja, filho na fé do apóstolo Paulo, estava sendo usado pelo Senhor para que as pessoas da igreja adquirissem um novo ânimo e fossem renovadas em seu vigor. Filemão era um homem que encorajava as outras pessoas, meus queridos. Filemão era alguém que gostava de encorajar o abatido, aquele que estava desanimado, movido pelo Espírito Santo, homem de Deus que ele era, e mediante a nova criatura, o novo homem, e a nova liberdade que ele tinha em Cristo Jesus, e a nova alegria, essa alegria imensa que toma conta do coração daquele que crê, Filemão se torna um encorajador.
Um encorajador. Filemão era alguém que chegava, provavelmente falava assim: Rodrigo, como é que está a sua vida? Ah, Filemão, está difícil. Ô Rodrigo, confia no Senhor, meu irmão. Alegre-se no Senhor, porque Cristo morreu por nós. Levanta o seu semblante. Vem aqui, vamos orar. Deixa eu orar com você. Provavelmente Filemão era um homem assim, que fazia isso. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, meu querido, que está aqui, você também que está na sua casa: você é um encorajador? Você tem sido animado pelo Espírito de Deus, e mediante o ânimo que o Espírito de Deus tem trazido na sua vida, você também tem encorajado outras pessoas? Você é alguém que se coloca à disposição do Senhor para encorajar? Porque nós aprendemos já aqui numa pregação alguns dias atrás, com o pastor Luciano, que o nosso Deus é um Deus que nos encoraja, que o nosso Deus é um Deus que nos anima, que o nosso Deus é um Deus que é presente na nossa vida. Agora eu pergunto para você: você tem sido encorajado pelo Senhor e pela palavra de Deus? Eu creio que sim. Se você é um servo de Deus atento, se você é um servo de Deus que ama a palavra de Deus, você tem sido encorajado, eu creio nisso. Agora eu pergunto para você: você tem se colocado à disposição do Senhor para, assim como Filemão, encorajar outras pessoas? Ou você é daquelas pessoas que muitas vezes vivem reclamando num canto? Você é uma pessoa cheia de gratidão e alegria com aquilo que você é em Cristo Jesus e com aquilo que Cristo fez pela sua vida, e através dessa alegria de nova criatura, você também tem transmitido essa alegria? Ou muitas vezes, por conta das coisas dessa vida, você tem se tornado uma pessoa ingrata, ou mesmo não tem se colocado à disposição do Senhor para poder agir na vida de outras pessoas? Eu quero dizer a você, querido, em nome de Jesus, não permita que as coisas desse mundo, não permita que as agruras desse mundo, com as dificuldades desse mundo, não permita que as artimanhas de Satanás tirem a sua alegria, a ponto de você se tornar uma pessoa amarga, ou ranzinza, ou carrancuda, ou reclamona. Não permita que isso aconteça. Pelo contrário, mediante a alegria da nova vida em Cristo Jesus, peça para Deus usar você para animar outras pessoas. Amém? Anime outras pessoas. Seja um encorajador. Seja aquela pessoa. Eu não estou dizendo que você não pode ter problemas. Aliás, no domingo passado eu falei aqui que nós devemos lamentar os nossos problemas diante de Deus para sermos curados. Não, eu não estou dizendo que você não possa se entristecer com seus problemas. Aliás, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que lamentam diante de Deus os seus próprios pecados e a maldade do mundo, porque serão consolados. Mas eu estou falando que você se lembre daquilo que Cristo fez por você e do encorajamento da palavra de Deus na sua vida, e você se torne como Filemão, alguém cujo coração reanimava o coração dos santos, o coração da igreja. A palavra de Deus hoje nos conclama, queridos, a sermos animados, a sermos pessoas encorajadas, a sermos pessoas que amam o Senhor e que se deixam usar, que se colocam à disposição para encorajar outras pessoas. Assim era Filemão. Filemão era um encorajador. Filemão era alguém usado na vida da igreja, e ele foi elogiado pelo apóstolo Paulo. Aliás, que legal, que coisa boa, né, queridos? O apóstolo Paulo, antes de fazer uma cobrança, o apóstolo Paulo, antes de fazer um pedido para Filemão, ele primeiro o encoraja também, elogiando. Aliás, essa é uma excelente forma de encorajamento, o elogio sincero, o elogio honesto. Às vezes, queridos, as pessoas estão tão cansadas, às vezes as pessoas estão tão maltratadas, que apenas o que elas querem ouvir é aquelas, apesar de pecadoras, imperfeitas que são, mas que Deus pode usar a vida delas, mas que elas também têm qualidades e não apenas defeitos. Normalmente, queridos, as pessoas têm mais qualidades do que defeitos.
O problema é que muitas vezes, por sermos pessoas ranzinzas, a gente só enxerga defeitos. A gente só enxerga motivos para críticas negativas muitas vezes. E por causa do pecado, nossos olhos não conseguem enxergar as qualidades das pessoas. Porque quando nós enxergamos as qualidades das pessoas, nós nos tornamos encorajadores. Amém? Seja um encorajador. Seja aquele que olha para as qualidades das pessoas. Claro, você pode confrontar um irmão em Cristo no seu pecado com amor, mas você pode também encorajá-la mediante a palavra de Deus. Amém? Sim, Filemão era um encorajador. Em segundo lugar, a segunda lição: o apóstolo Paulo era um grande líder da igreja. O apóstolo Paulo poderia dar ordens à igreja, ele tinha autoridade para isso, sem dúvida nenhuma. O apóstolo Paulo é alguém que podia ordenar a Filemão que ele fizesse porque Paulo estava mandando. Mas Paulo não faz isso. Às vezes ocupamos posições que nos oferecem até condições de darmos algumas ordens. Às vezes é necessário que nós demos ordens por conta das posições que nós temos. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário que nós tenhamos uma palavra mais firme para aquele que está num caminho errado, num caminho ruim, ou quando a instituição, ou empresa, ou associação, ou igreja, ou estamos vendo ministério, alguma situação que precisa ser resolvida com firmeza, imediatamente. Às vezes nós precisamos ordenar, às vezes, mas é sempre melhor pedir em nome do amor. O amor é sempre a melhor saída. O apóstolo Paulo, ele faz um pedido em nome do amor. Versículos 8 e 9, quero compartilhar com você. Versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus. Prisioneiro de Jesus é o apóstolo Paulo. Ele não se considerava prisioneiro do Império Romano, ele não se considerava prisioneiro da guarda romana, ele estava lá por causa de Cristo. Eu sou prisioneiro de Jesus. E eu quero dizer para você, querido, aquele que pensa que está em liberdade nessa vida e nesse mundo, na verdade é escravo. Mas aquele que pensa que seguindo a Jesus Cristo será escravo, você está totalmente enganado. Aquele que segue Jesus é verdadeiramente livre. Amém? É por isso que Paulo, ele apesar de estar na prisão, ele diz: eu não sou prisioneiro do Império Romano, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E ele diz assim: olha, Filemão, eu poderia até te ordenar, se fosse necessário, eu tenho autoridade para isso, mas eu faço um pedido em nome do amor. Eu faço um pedido em nome do amor. Quero dizer, querido, que o amor é a força mais poderosa da face da terra. A melhor maneira de se falar e de se relacionar é através do amor. Às vezes nós nos tornamos mandões, às vezes nós nos tornamos duros demais, mas a palavra de Deus nos manda que falemos com amor. Muito melhor do que dar uma ordem é pedir em nome do amor. Amém? Marido, como você tem falado com a sua esposa? Hein? Como você tem falado? Através de ordens, coisas duras, duro demais, firme demais, exageradamente firme, exageradamente duro. E muitas vezes, queridos, muitos casais, muitas famílias estão sendo destruídas porque existe muito mandamento e pouca graça, pouca misericórdia, pouco amor. Às vezes existem muitas ordens, muita dureza, pouco amor. Esposa, como você tem falado com o seu marido? Esposa, como você tem agido com o seu marido? Em nome do amor eu quero dizer, em nome de Jesus eu quero dizer para você, querida irmã,
A maneira de uma esposa amar o marido é através da sua submissão. Mas essa submissão é em amor, é uma submissão amorosa. A palavra de Deus diz isso lá em Efésios capítulo 5. A maneira da mulher amar o marido é lhe sendo submissa, primeiramente ao Senhor e também sujeita ao seu esposo. Às vezes você está tendo dificuldade nos seus relacionamentos porque ao invés de falar em nome do amor, você tem falado em nome das suas próprias necessidades ou dos seus próprios desejos. Às vezes, ao invés de falar em nome do amor, você tem falado através de ordens ou de maneira ríspida. E isso serve para os maridos também. Em nome do amor, eu quero dizer que a maneira da mulher amar o marido, falar com o marido, se relacionar com o marido, segundo a palavra de Deus, é através da sujeição e da submissão em amor. Sendo que é sempre bom lembrar que submissão não é inferioridade. Submissão é apenas uma diferença de funções. Submissão é estar debaixo da missão do marido. E qual é a forma que o homem, em nome do amor, se relaciona com a sua esposa? Através do sacrifício. Através do sacrifício em amor, se doando sacrificialmente pela sua esposa, assim como Cristo amou e se deu pela sua igreja. É assim que o homem fala e se relaciona com a sua esposa. É assim que o homem lidera o seu lar, pelo amor sacrificial. Por isso é muito melhor, meu querido, minha querida, falar em nome do amor. É muito melhor nos seus relacionamentos na igreja ou em qualquer outra instituição, falar em nome do amor. Assim como o apóstolo Paulo diz, eu poderia te ordenar o que convém, mas eu prefiro todavia solicitar em nome do amor. E em nome do amor, o resultado de tudo isso foi que Onésimo e Filemão, eles se reconciliaram e Onésimo se tornou bispo em Éfeso, segundo os historiadores. Mas a terceira lição, queridos, que eu quero deixar para você, está no versículo 10. Diz assim: sim, solicito de em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Está vendo? Aqui ele já disse que ele pregou o evangelho e Onésimo se converteu, o escravo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Em nome do amor e através de Cristo Jesus, aquele que antes era inútil se torna útil. Aliás, esse é um jogo de palavras que o apóstolo faz aqui, porque o significado de Onésimo, como eu já falei, é útil. E eu quero dizer para você que aquele que antes era inútil aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, tem muita utilidade. Amém? Quando eu estava sem Cristo, queridos, eu fazia muitas coisas, mas eu era um inútil. Eu não tinha utilidade, porque eu fazia tudo para mim mesmo. Antes de conhecer Jesus Cristo, eu pensava apenas no meu próprio coração. E fazendo as coisas para mim mesmo, pensando só em mim, nas minhas próprias vaidades, com certeza aquele que assim o faz é inútil. O apóstolo Paulo diz que o escravo, antes de conhecer a Cristo, apesar do nome dele ser útil, mas antes ele era inútil. Mas agora, por causa de Cristo, ele diz a Filemão: recebe, porque aquele que era inútil, hoje ele pode te ser útil. O que ele estava falando? Ele estava falando da igreja. Ele estava falando do trabalho da igreja. E nós sabemos que Onésimo se tornou um grande homem de Deus, útil na obra do Senhor. Eu quero dizer para você, querido, que em Cristo Jesus, você que de repente chegou nessa noite aqui, pensando que você não serve para nada, que Deus não tem nenhum propósito na sua vida, que você apenas está vivendo de maneira entristecida ou de maneira inútil, ou de repente você olha para você mesmo e fala assim: Deus, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você não é inútil, mas em Cristo Jesus você pode se tornar útil. Você pode pensar de repente, falando assim: mas pastor, Jesus não disse que nós somos servos inúteis? É verdade. Diante de Deus, diante de Cristo,
diante da grandeza do Evangelho, da obra de Deus, nós sempre seremos considerados servos inúteis. E Cristo diz isso para a gente não se engrandecer. Esse era o intuito de Cristo ao dizer aos discípulos que nós somos servos inúteis. Mas aqui, nesse momento, por causa da conversão a Cristo, Paulo está dizendo que Onésimo era inútil, mas agora é útil. Eu quero dizer para você nessa noite, você que chegou aqui nessa noite, sem propósito, sem futuro, não enxergando esperança para a sua vida, eu quero dizer, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma história para realizar na sua vida e através da sua vida. Deus tem uma história para você. Deus tem um propósito para a sua existência. Em Cristo Jesus você pode se tornar útil e você pode participar da obra mais maravilhosa na face da terra e do projeto mais fantástico que existe na face da terra, que é a obra do Senhor, que é servir a Jesus. Essa é a terceira lição. Em Cristo Jesus, de inúteis nós nos tornamos úteis. A quarta lição, e eu já estou quase terminando. Onésimo fugiu de Colossos e foi para Roma. Andou muito. Calcula-se que a cidade tivesse mais de 1 milhão de habitantes à época. Mas ele foi parar frente a frente com Paulo. Ele fugiu. Andou muitos quilômetros. Andou na cidade de Roma. Passou por milhões de pessoas. E pela soberania do Deus que reina, que nós cantamos aqui hoje nessa noite, pela soberania do Deus que reina, está revestido de majestade, controla o mundo e controla a história e governa a vida dos seus escolhidos. Pela soberania desse Deus, o escravo Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo e é liberto pelo Evangelho de Jesus. Aleluia! Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você mais uma vez nessa noite, meu amado, meu irmão, não tente fugir de Deus. Não fuja de Deus. Ele ama você, Ele vai atrás de você. Lembra de Jonas? Deus falou para ele ir para um lugar, ele foi para outro lugar. Deus falou para ele ir para Nínive, ele foi para outro lugar. Deus falou para ele pregar o Evangelho em Nínive, ele foi para Tarsis. E sabe o que aconteceu? Você conhece muito bem a história. Ele parou na barriga de um grande peixe. Sabe por que Jonas parou numa barriga de um grande peixe? Porque Deus o amava muito. E sabe por que muitas vezes, fugindo de Deus, Deus faz com que a gente venha dar de cara com Ele? Porque Ele nos ama, amém? Como diz aquela canção, Ele escala muralhas, montanhas, só para nos encontrar. Deus, Ele vai te encontrar, meu querido, não adianta fugir dEle. Lembra lá do salmista? Se subo aos céus, lá estás. Se vou ao abismo, lá estás também. Não há como fugir da providência de Deus. Não há como fugir da onipresença de Deus, queridos. É melhor você se render a Ele, amém? Não fuja. De repente aqui nessa noite você é um fujão, como Onésimo, um escravo fujão, porque todo aquele que não conhece a Cristo é escravo dos seus próprios pecados, está na escravidão das trevas. E de repente você está como um escravo fujão. Quero dizer para você em nome de Jesus, para de fugir e se rende a Jesus, porque hoje Ele te encontrou, amém? Amém. A quinta e penúltima lição, aliás, a quinta e última lição, e eu termino com isso. Nós vimos aqui uma história maravilhosa de perdão e reconciliação. Aliás, eu quero perguntar para você, está precisando perdoar alguém? Você se desentendeu com alguém nos últimos dias ou nos últimos anos? Como estão os seus relacionamentos? Teve alguma briga?
Alguém que de repente você falou alguma coisa que não devia, ou de repente você fugiu da sua família, ou do seu pai, da sua mãe, ou de repente você está fugindo para poder não se reconciliar, e cada vez a distância fica maior no seu relacionamento. Eu quero dizer e quero pedir em nome do amor, nessa noite, reconcilie-se, perdoe ou peça perdão. Tenha uma conversa olhando no olho e diga: meu irmão, minha irmã, pai, mãe, filho, eu te perdoo, eu te peço perdão, eu errei. Ou então de repente você conhece pessoas que estão brigadas, estão entristecidas por conta de relacionamentos. Você pode ser alguém como Paulo, que pede para que Filemão receba e perdoe o escravo fujão e o receba como irmão em Cristo Jesus. Você pode ser uma pessoa nessa noite com o seu coração pacificado, desde que você tome a decisão de perdoar, desde que você também tome a decisão de pedir perdão se você errou com alguém. E você pode ser também alguém que Deus vai usar para ser um pacificador, alguém que operou a reconciliação entre pessoas, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Essa é uma história belíssima de redenção que nos ensina, queridos, que o amor é sempre maior e melhor, que o perdão é sempre a melhor decisão, que o perdão pode transformar vidas, pode romper barreiras, pode livrar da depressão, pode livrar de dores até crônicas físicas. O perdão pode trazer saúde para a sua vida, meu querido. Perdoe, reconcilie-se e seja curado para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero dizer também que essa é uma belíssima história que ilustra o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós temos aqui um escravo que representa o pecador que foge, o pecador que está perdido, escravizado pelos seus pecados. Nós temos aqui um pai, um que representa Deus, Filemão, o dono do escravo, o dono daquele que fugiu. Filemão aqui representa o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, do qual nós nos afastamos por causa do pecado. Onésimo representa nós mesmos, os pecadores, que muitas vezes querem fugir do Senhor. E Paulo aqui representa o mediador, aquele que opera a reconciliação. Paulo representa aqui Jesus Cristo, aquele que intercede junto ao dono, aquele que quer operar a reconciliação. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele foi o mediador, ele foi aquele que operou a reconciliação. Mas diferentemente de um pedido apenas, Jesus Cristo deu a sua vida e o seu sangue para que eu e você fôssemos reconciliados, para que eu e você, de escravos, presos, fôssemos livres para a honra e glória do nosso Deus, para que eu e você, que antes estávamos escravizados pelo pecado, agora nos tornamos com muita alegria escravos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obedecendo àquele que nos faz livres. Porque quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós verdadeiramente somos livres. Amém? Então eu quero convidar você nessa noite, querido, se você se reconheceu nessa noite em algum desses papéis, principalmente se você se reconhece como esse pecador, como esse escravo fujão, na realidade todos nós nos reconhecemos nessa situação, todos nós somos os escravos que agora fomos libertos por causa do Evangelho, mas de repente você ainda está vivendo na escravidão. Eu quero convidar você a se render diante de Jesus Cristo e ser livre em nome de Jesus. Quero dizer para você que existe um mediador, existe Jesus Cristo, existe uma cruz, existe uma pessoa, é o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus que morreu por você e foi abandonado numa cruz para que você pudesse ser reconciliado e nunca mais se torne escravo dos seus pecados. Que você seja livre nessa noite. Arrependa-se dos seus pecados, renda-se a Jesus Cristo e seja pacificado no seu coração
e no seu relacionamento com o Pai. Amém, queridos?